Bom, tá bom. Você é natural de onde, hein? Sou natural de São Vicente de Minas, Minas Gerais. Viveu lá há muito tempo? A minha família, meus pais estão todos de lá, né? De São Vicente e Andrelândia. E eu fiquei com a minha idade até de 14 anos lá. Depois viemos embora para São José dos Campos. Seus pais faziam o que lá? Meu pai era um pequeno comerciante. Ele já tinha um açougue, depois também foi agricultor muitos anos. E como é que foi sua infância lá nessa cidade? Apertada. A infância foi muito trabalhoso, bem trabalhado, mas graças a Deus feliz, porque a gente vivia com os pais e as mães, mas nós precisávamos trabalhar para ajudar na despesa de casa. Quantos irmãos? 11 irmãos. Hoje somos 9. Faleceram 2. Então, essa infância foi bem vivida lá nessa Foi. cidade. Aí cheguei em São José dos Campos com 14 anos e já começamos a trabalhar. Tá. E você fazia o que lá na sua infância? Então a gente ajudava o meu pai na roça também, né? Ajudava. Ele tinha um açouguinho, depois o açougue não deu certo, aí fomos trabalhar na roça. Ele carreava, plantava milho, feijão, arroz e a gente ajudava. E dava tempo de fazer umas artes também? Ah, um pouquinho, né? Mas não dava muito tempo, que tinha que trabalhar mesmo. E naquela época lá, você tinha algum sonho, Damor, quando você era criança, na infância? Com certeza, Disseu. Toda pessoa que, como você e tantas pessoas que a gente conhece, que é bem criada, tem seus pais e mãe, o sonho é dar uma vida melhor para os seus pais, primeiramente, né? E depois casar e construir uma família. Tá. E como é que foi a transição da infância para a adolescência? Então, a gente começou já trabalhando de novo, né? Então a gente não teve muita dificuldade, porque eu acredito quando uma criança, um adolescente, ele vem a começar a trabalhar mais tarde, ele tem demora um pouco a pegar no seu trabalho. Eu não tive, graças a Deus, essa dificuldade, porque a gente já veio trabalhando de pequeno. Aí cheguei em São José dos Campos, trabalhei no frigorífico, junto com o meu irmão também, ele trabalhava no frigorífico, comecei a trabalhar. Nós entregava, ele comprava e vendia porco. Eu pensei que tempo, né, que a gente chegou em São José dos Campos. Tem uma história em São José dos Campos. Não, mas antes de você contar essa história aí, como é que foi aquele momento que seus pais, né, falaram, arruma as malas que nós vamos embora? Foi difícil. Foi difícil, para você ter uma ideia, nós viemos lá de São Vicente de Minas, em 8 irmãos, pai, mãe, numa Kombi e um carro de passeio. Toda a bagagem, agora você imagina, 10 pessoas, num carro de passeio e uma Kombi, com a mudança e tudo. E por que seu pai fez a opção de São José dos Campos? Porque já tinha 3 irmãos aqui de São. Aí meus irmãos já trabalhavam em fábrica aqui, um trabalhava na Rodosar, o outro pegava empreitada também aqui em São José dos Campos, na área rural, e o outro irmão meu também já tinha arrumado aqui a vida dele aqui, e foram lá e buscaram nós, trouxemos nós para cá. Em 1974 viemos para Vila Sinhá. E como é que foi a chegada desse menino João das Mercês aqui em São José dos Campos, que apesar de ser pequeno na época, mas era uma grande cidade em relação àquela que você morava, né? Disseu, é uma história, a gente emociona. Realmente, com 14 anos, minha mãe quando chegamos aqui, ela já não tinha muita saúde. O meu pai, então nós tínhamos que trabalhar mais ainda, que tinha que pagar aluguel, trabalhar mais. E meus irmãos trabalhavam, você vê, o tempo da Pássaro Marrom, o tempo da Cervengue, ali na Vila Industrial, não tinha nem casa. Tinha poucas casas ali, né? Estava crescendo o bairro, né? Então eu já ia ajudar ele lá, estava com 15 anos de idade, né? E a gente ia ajudar. E um dia eu estava dentro de uma valeta, fazendo uma valeta lá, e meu irmão chamou, acho que era a hora de almoço, chamou, e lá em Minas já tinha o apelido de Tampão. Então veio e gritou Tampão. Aí quando eu saí daquela valeta, um moleque magro, raquítico, saindo daquela valeta, e eu perguntou por que Tampão. Então, disse, realmente a gente trabalhou bem aqui em São José dos Campos e vencemos. Eu dou por vitorioso, eu e a minha família. Tá, então responda, vai. Por que Tampão? Então o Tampão, essa é a história, viu, Disseu? Essa história, todo mundo, onde a gente chega. Tampão pelo seguinte, lá em São Vicente de Minas, eu tinha 10 anos de idade, de 10 para 11 anos. E chegou um senhor, ele não tinha mais que 140 quilos, mais do que 1,40 m e uns 130 quilos. Então ele era realmente um homem muito forte. E ele comprou um bar, e o apelido dele era Tampão. E eu fui trabalhar no bar dele para lavar copa, ajudar. E meu irmão, coisa de criança, né? Meus irmãos ficaram com ciúme e falaram, puxa saco do Tampão aí. E ficou o Tampão, e veio. Quando chegou em São José dos Campos, continuou. Essa é a razão do Tampão.
Bom, você chegou aqui com 14 anos de idade, ajudando seu irmão. Qual foi o seu primeiro emprego em São José? Meu primeiro emprego fichado, 1976, na Vila Sinhá, o açougue do João Gordo. O pessoal antigo da Vila Sinhá, que é da região norte, que até hoje viemos para cá e moro na região norte. O João Gordo, ele tinha um açougue e eu fui trabalhar com ele. Como é que era São José dos Campos na sua chegada? São José dos Campos, na nossa chegada, São José foi a terra da oportunidade lá atrás, crescendo GM, Embraer, tudo a todo vapor, Johnson e assim por diante. Então a pessoa chegava e achava emprego e trabalhava mesmo, disse eu. E você já chegou trabalhando nesse açougue e dali em diante, como é que foi? Então, aí no açougue eu trabalhei até os 18 anos, e aquele tempo, para você abrir um comércio, você tinha que emancipar, né? Então eu tinha 18 anos e para passar para emancipar era 21 anos. Meu pai, dependia do meu pai assinar. E arrumei uma pessoa que hoje não está no nosso meio mais, está junto de Deus, é uma pessoa muito conhecida também na região norte, é o Beto do Barcelona. E ele propôs para mim para montar um açougue. Eu falei, eu não tenho condições nenhuma, eu tenho conhecimento, trabalho, tudo, mas eu não tenho condições. Ele falou, não tenho, eu quero saber se você vai montar esse açougue comigo. A Telespar, que estava desenvolvendo, Alto de Santana, começando terraplanagem, tudo, montamos um açougue no Telespar. Aí montamos um açougue, o Beto montou um açougue junto comigo, e dali foi trabalhando. Isso já foi em 1980, fiquei lá até 87. Tá. Então, na chegada do menino aqui em São José dos Campos, você com certeza trouxe aquele sonho de conquistar a cidade para dar uma melhor condição aos seus pais. Isso aconteceu? Aconteceu, graças a Deus. Graças a Deus. A gente, por exemplo, eu estou falando para você, aí a gente já conseguimos morar numa casa melhor, já tinha condições de vida melhor, a gente conseguiu ajudar minha mãe, meu pai. Aí logo também em 82 ela veio falecer, há 35 anos. Mas graças a Deus sempre trabalhei pela família. Tá. Então fala um pouquinho dessa família que você constituiu. Então aí eu montei um açougue lá em 79, né, ficou em 80. Em 82 aí já começa a querer namorar e tal, né, já comprou um carrinho, um Fusquinha 68, e já começamos na luta e conheci a Márcia, que é a Márcia Leone Lucas, mora no Jaguari, né, é filha do saudoso Antônio Lucas, também ela perderam os pais muito novos. E comecei a conhecer ela e namoramos 8 anos. Tinha um senhor que era freguês da gente lá no açougue, seu Chiquinho Xavier, um dos fundadores da cooperativa de São José dos Campos. E ele tinha um carinho muito grande por mim, tanto pela Márcia, pelos pais da Márcia. E ele brincava comigo, você não vai ajudar dessa menina, né, rapaz? Essa menina também foi criada com dificuldade e tal. Aí namoramos, casamos em 1987, senhor. Quantos filhos? E tenho 4 filhos. Tenho um filho, o primeiro filho homem, depois nasceu a menina, o João Felipe, depois a Natália, e veio 2 gêmeas, Maria Gabriela e Maria Graziela. Hoje o Felipe já me deu um neto, João Lucas, e a minha nora Graziela, então já tenho um neto, e a minha filha casou ano passado, em 2017, e as 2 filhas namoram comigo, hoje está com 21 anos. Qual a importância da família na sua vida, Tampão? Tudo. A esposa, os filhos, realmente é o suporte da vida da gente, a família. Bom, aqui em São José dos Campos, você chegou jovem, constituiu uma família e sempre fez essa opção pela zona rural, por quê? Porque a gente praticamente eu nasci na zona rural, né, em São Vicente. E o que a gente mais aprendeu e a convivência com a pessoa do campo, Odisseu, é diferente. As famílias que lutam, que vivem, trabalham no campo. Eu sempre, as minhas amizades, Odisseu, foi com pessoas com mais idade do que eu. E geralmente era o pessoal da roça. Então a gente acostumou, a minha esposa também nasceu no sítio, e até hoje vivia lá, dela era fazenda, né? Hoje se tornou um sítio que foi dividida a propriedade. Então a minha convivência foi mais com o pessoal rural. Claro que na cidade, que eu fui comerciante também, tive uma padaria na Vila Sinhá, fiquei pouco tempo com ela ali, uns 2 anos, mas a gente tem um relacionamento muito grande também com o pessoal urbano. A sua atividade hoje na roça qual que é? Sempre foi pecuária leiteira. Quando, em 1980, eu negociava muito gado, então eu comprava, vendia,
vaca, bezerro, tudo. A gente negociava bastante. Aí depois que eu casei, passei na pecuária leiteira e estou até o dia de hoje. Desde 82 até o dia de hoje, há 35 anos associado à cooperativa de laticínio. E o que deu em você de enveredar um pouco para o lado político? Disseu, isso eu agradeço a duas pessoas. Um já está morando junto de Deus, que é o Ryuji Kojima, e fugiu agora aqui. Então essas duas pessoas me ajudou muito, e foram em casa um dia, foram junto com meu cunhado. E eles falaram, Tampão, nós viemos aqui querendo que você seja candidato a vereador. Isso foi 1999, que era para preparar para a eleição de 2000. Eu falei, gente, naquele tempo a gente passou uma crise, né, que veio essas três mudanças de governo, não deixou de judiar de gente bastante. Então, eu fui lá, é o Edmundo de Carvalho, desculpa, o Edmundo de Carvalho, então é o que eu devo à política até hoje, é o Edmundo e o falecido Ryuji Kojima. Então foram lá, falaram, mas eu não tenho condições e tal, e meu conhecimento, não sei se dá para chegar a vereador. Aí eles falaram, não, Tampão, nós gostaríamos que você fizesse parte no nosso grupo que estamos montando, que naquela época era o PSB, e o PSB em São José dos Campos estava praticamente acabado, nós estava em meia dúzia de pessoas, é uma história fantástica, meia dúzia de pessoas, fomos, fortalecemos, e veio aí no PSB o Edmundo Carvalho falou, Tampão, o partido precisa crescer e nós temos três vereadores que estão saindo de tal sigla e quer vir para cá. Eu sei que para você ficar difícil. Eu falei, mas para mim eu acho que é importante que a gente tenha um pensamento que seja bom para a cidade e ajudar as pessoas, não tem problema. É bom que o partido cresça. Então naquele tempo já estava a Dulce Rita, já era vereador de 2 mandatos, veio o Walter Hayashi também, já tinha 2, 3 mandatos, e naquele tempo o Roberto Barbosa e o Sogari. E aí você saiu candidato a vereador? Aí eu saí candidato a vereador, o Jandir, que até o dia de hoje me ajuda na parte política. Nós saímos com um carrinho velho, às vezes tinha dia que tinha que dividir aí uma Coca-Cola, porque a gente não tinha um recurso para poder fazer uma campanha que os outros faziam. Mas, graças a Deus, a primeira eleição minha já tive 940 votos. Ficou numa suplência. Foi na suplência. E aí continuou. Aí continuamos. Aí viemos em 2004, saí pelo PSB também. Outra campanha que fizemos, já fomos para 1940 votos. Aí em 2008, o PR me convidou que eu participasse lá e cheguei no partido do PSB e falei para eles, já tinha mudado de vereadores, outros já tinham ganhado, outros tinham perdido, mas ainda tinha 3 vereadores aí na época. Então eu peguei e falei, eu não posso continuar aqui, que eu tenho vontade de ser vereador para ajudar a nossa região norte, a nossa cidade de São José dos Campos e o pessoal do campo, a zona rural. Então esse era o meu objetivo, é o objetivo até o dia de hoje. E passei pelo PR e fui eleito. Fui eleito com 2.800 votos. E tiramos o mandato, Disseu. Meu mandato foi um mandato que eu fiz com tranquilidade, com respeito, com honestidade, mas foi um mandato muito difícil. Foi muito difícil porque o primeiro mandato, geralmente as pessoas pagam, assim não é paga dinheiro, paga pela experiência, por tudo, para ser um vereador. Porque tem pessoas, eu tive um problema com o presidente do PR na época, isso acontece na política, eu tive um desgaste muito grande, então aonde que dificultou a minha reeleição. Tá. E nesses 4 anos de mandatos como vereador em São José dos Campos, alguns projetos interessantes, como é que foi a sua luta na Câmara Municipal? Muito boa, graças a Deus, eu tenho orgulho de ter sido vereador em São José dos Campos, trabalho até o dia de hoje, mesmo não sendo vereador. Eu fiz mais de 100 projetos nesses 4 anos, tivemos relevantes projetos prestados para a cidade, em bem da cidade. Para mim falar que agora em números a gente não consegue falar tudo. Fizemos o CAN,
que é um projeto que as pessoas que está com tratamento de câncer, que detecta a doença do câncer, que já detectou que está com problema com a doença do câncer, ele tem 60 dias para começar o tratamento e não pode parar mais. Então esse foi um grande projeto. Fizemos também o projeto Centro de Exposição Agropecuário, Comercial e Industrial para São José dos Campos. Foi um projeto polêmico, um projeto que eu fiz ele em 2009 e realmente fui trabalhando para ver se ele aprovava, para colocar em votação. Ele sempre foi adiado, e no entanto chegou no final do meu mandato, ele foi aprovado. Foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal em 2012, só que já na mudança de prefeito, o prefeito anterior, que aprovou o projeto, que a Câmara aprovou, o prefeito da época era o Eduardo Cury, saiu, entrou o nosso prefeito Carlinhos de Almeida, que ou ele vetava, ele sancionava ou vetava esse projeto. Infelizmente, não sei se é por falta de conhecimento da zona rural, que nós somos numa classe muito grande da zona rural, mas é desconhecido até o dia de hoje. Então esse projeto ele é de uma relevância muito grande para São José dos Campos, mas infelizmente o prefeito mandou para a Câmara e mais de 70% dos vereadores que votaram a favor desse projeto, na hora que o prefeito mandou, obteram pelo veto do projeto. Foi uma decepção muito grande. Bom, além da Câmara Municipal, além desse trabalho na Zona Rural, você também tem um trabalho desenvolvido aí com entidades daqui de São José, não é verdade? Tem, senhor. A gente faz um trabalho voluntário para a nossa igreja, para a nossa religião católica. Eu tenho um trabalho que eu gosto de fazer, ajudo as comunidades, que a gente faz aí o leilão de prendas vivas. E entre os mais, a gente ajuda também, a gente é devoto de Santo Reis, a gente ajuda quando na época de festa de Santos Reis, a gente está sempre junto. O que é bom para a comunidade, eu sempre procuro estar junto da comunidade. O que São José dos Campos representa na sua vida, Tampão? A pessoa que não ama a sua terra onde nasceu, ele não é digno de ser uma pessoa humana. Então eu amo São Vicente de Minas, mas devo uma obrigação muito grande para São José dos Campos, que São José dos Campos foi e é uma cidade que tirou, vou falar a verdade, tirou nós da água para o vinho. Então, São José dos Campos para nós é tudo hoje. É a minha cidade do coração. Bom, você já respondeu, mas eu pergunto novamente. A sua religião? Católica. O seu hobby qual que é? Trabalhar. Esporte. Eu gosto muito de cavalgada. É esporte rural. E como é que é o Tampão na cozinha? Gosto de fazer um franguinho caipira, viu? A gente ajuda. Eu sempre ajudei, né, em casa quando era criança. Em casa também, sempre que pode, a gente ajuda a Márcia a fazer. E eu gosto de cozinhar um pouco. Você tem um time do coração? Corinthians. Tá bom. Você prefere música, cinema, teatro? Gosto da música sertaneja. Você gosta de viajar? Gosto de viajar para o interior e gosto de andar muito pela zona rural. Uma viagem que você fez e ficou marcante, você lembra? A gente saiu muito pouco, né, daqui, mas eu estive no Paraná visitando meu irmão. Todos os passeios que a gente foi de coração, não saiu para muito longe. Tem algum lugar que você gostaria de conhecer? Tem. Qual? Canadá. Canadá. Você tem algum ídolo, Tampão? Tem. Primeiro ídolo meu é Deus. Segundo, gosto muito das músicas do Roberto Carlos, gosto muito de Chitãozinho e Chororó, gosto muito de músicas raízes sertanejas. Pessoas marcantes na sua vida, quais foram? Eu acabei de falar agora há pouco. Primeiramente, Deus, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos e o padrinho Beto, que deixou muita saudade pra gente, que me ajudou, e entre outros, tem muitos amigos que realmente eu devo
Uma obrigação muito grande por ser o que eu sou hoje, por todos esses meus amigos. Digamos que você tivesse que mudar de São José dos Campos, você teria que escolher uma outra cidade para morar, qual que você escolheria? Bom, se fosse para passear, voltar para São Vicente de Minas. Agora, se para trabalhar, São José já é gratificante, mas no meu ramo aí seria Mato Grosso, Goiás. Mas deixar para a próxima. Duas últimas perguntas, preste atenção Tranquilo. nessa, hein? Você podia trocar uma semana do seu futuro por meia hora do teu passado. Nessa meia hora do teu passado, você ia para onde e estaria fazendo o quê? Nessa meia hora do meu passado, eu estaria de volta em São Vicente de Minas, na casa onde nós moramos, com dificuldade, para recordar que valeu a pena. E uma grande saudade. Minha mãe, meu pai.